Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Senhor Deus e Pai, é a Tua palavra, Senhor, aplique em nossas vidas, nossos corações, e nos ensine em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, com a ajuda de Deus, estamos estudando essa carta do apóstolo Pedro, lembrando que Pedro escreve aos cristãos que estão dispersos por toda a Ásia, Galácia, Capadócia, Bitínia e assim por diante, Ponto, todas as regiões dos cristãos dispersos devido à perseguição. Pedro escreve essa carta, e o principal motivo que ele escreve é para falar exatamente para as pessoas guardarem a salvação. E nós vivemos de uma época, irmãos, que você presta atenção numa coisa, a coisa que as pessoas menos pensam é na salvação da alma. Nós não sabemos, irmãos, o dia é a hora da vinda do Senhor, e muito menos o dia que iremos partir. Por isso que devemos estar preocupados com a nossa salvação, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor para tudo. Você depende do Senhor para deitar, porque você tem uma casa, tem uma cama, você depende do Senhor. Você depende do Senhor para levantar, você depende do Senhor para trabalhar, e assim por diante. Então, diante desse texto, eu quero meditar com os irmãos, com a ajuda de Deus, sobre um título bastante propício para nós hoje. Deus sempre falou ao povo do plano da salvação. Deus nunca deixou de falar. Versículo 10, Pedro deixa bem claro isso: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que foi dada. Noé foi chamado pregoeiro da justiça. Deus sempre levantou homens para pregar a salvação, mas sempre teve pessoas que não deram ouvido à voz da salvação. E Pedro, escrevendo aos irmãos que estavam dispersos, preocupado com a salvação deles. Então nós temos que aprender muita coisa nessa carta. Pedro comenta sobre a grandeza da salvação em Cristo, aqui no versículo 10. A grandeza da salvação em Cristo. Se tem uma coisa que nós devemos prezar e ter alegria, é da salvação da nossa alma. Irmãos, já pensou partir desse mundo perverso, onde você trabalha, você se rala o dia todo, você passa por tantas situações difíceis, e depois ir penar no inferno? Irmãos, sem condições, não é nem para imaginar. É para nós estarmos firmes na palavra do Senhor, crendo que o céu é realidade e que nós estejamos preparados para viver com o Senhor. Então, os agentes divinos que falaram de salvação, você vai ver aqui Pedro falando exatamente os profetas que profetizaram. O Espírito Santo seduziu as pessoas, por assim dizer, para falar do amor de Deus, para pregar a Deus. E é interessante que as pessoas não davam atenção. Então os profetas do Antigo Testamento falaram e ensinaram sobre a salvação. Falaram e ensinaram sobre a salvação, não da maneira que nós entendemos hoje, mas eles anunciavam um Deus que tinha poder para salvar, um Deus que ia castigar o povo devido ao pecado deles, mas um Deus que era poderoso para salvar aquele povo. E as pessoas não acreditavam na mensagem dos profetas. E eu sempre falo, irmãos, a coisa mais difícil que tem é você pregar e saber que as pessoas não estão interessadas na salvação, estão interessadas em outras coisas, como é difícil. Então os profetas pesquisaram e investigaram sobre esse assunto para pregar.
E só que não entenderam como nós entendemos hoje. Tentaram descobrir o tempo e a circunstância que o Espírito Santo apontava, também não entenderam. Porque era para ser revelado a nós através da obra de Cristo. É interessante que eles falavam de Cristo, apontavam para o sacrifício de Cristo, mas não entendiam claramente como nós entendemos hoje. É por isso que a época da graça, que é a época da revelação de todo o plano eterno de Deus, é onde a igreja recebe a iluminação de Deus, para dar testemunho do que Deus fez através da sua obra em nossas vidas. Então o Espírito Santo, conforme você vê aqui no capítulo 1, versículo 11 e 12, indagando que tempo e ocasião de tempo, o Espírito Santo que estava nele indicava anteriormente, testificando o sofrimento de Cristo. Você acha que Isaías entendeu todo o sofrimento de Cristo? Falou, pregou, mas não entendeu. Você acha que o salmista, Salmo 22, ele entendeu tudo que ele estava falando? Não. Mas ele escreveu sobre aquilo lá, indicando para nós hoje. Você consegue entender o sofrimento de Cristo por você? Não consegue. Vamos parar um pouquinho aqui. Pega a sua mão, abre a sua mão aí. Agora você pensa num cravo de 17 centímetros de ferro fundido, 17 centímetros, que era 7 polegadas. Com um martelo batendo para cravar numa madeira. E depois, quando chegar na metade, pegar o martelo, bater para virar, para segurar a parte que não estava pregada. Pensa agora os seus pés juntos e aquele prego de 17 centímetros e meio enfiando no peito do seu pé para cravar na madeira. Uma unha encravada já dói, né? Vai lá no podólogo, né? Já dói. Imagina o sofrimento de Cristo por nós. Nós não paramos para pensar, irmãos, porque é tudo de graça. Deus fez tudo gratuitamente para nós. Nós não pensamos nisso. Nós achamos que Deus fez aquilo lá, sabe porque deveria fazer? Não, Ele fez por amor a você, é por amor a mim, somente isso. Deus fez tudo por amor. Então as pessoas, o Espírito Santo prediz os sofrimentos e a glória de Cristo, do Messias, e as pessoas ficavam assim como extasiadas. Quando que vai acontecer? Você vai ver que lá em Hebreus fala exatamente que esses morreram sem alcançar. Eles pregaram, falaram, em Hebreus capítulo 11, todos esses morreram sem alcançar a promessa. Mas nós temos a promessa hoje, profetizada, concluída para nós, hoje, igreja do Senhor. E você vai entender o porquê eu estou dizendo isso, e porque Pedro está dizendo isso. Porque no versículo 12, quando estava estudando isso aqui, um mês passado, até brinquei com o João Pedro, com a Creide. João Pedro falou assim: nossa, como os anjos é curioso, né? Não, os anjos não são curiosos, é que eles não entenderam, como não entendem até hoje, a mensagem da salvação. Eles olham para nós, igreja, você vai entender. Então, o Espírito Santo prediz sofrimentos e a glória de Cristo, Messias. E os apóstolos de Cristo falaram e escreveram a respeito da salvação. Todo mundo falou. Exatamente esses homens de Deus falaram sobre a salvação. E é interessante, irmãos, quando a gente olha essa questão, você vai ver lá em Mateus capítulo 26, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita. Aliás, no capítulo 27, quando Jesus ressuscita, você vai encontrar lá falando que muitos santos que dormiam, ressuscitaram junto com o Senhor. Muitos santos que dormiam. Quando Jesus ressuscitou, primeiro foi Jesus, que ia ser o primeiro, aí eles ressuscitaram também para subir ao paraíso, junto com Jesus. Hoje estão lá no paraíso, consciente
daquilo que eles pregaram e viveram era a verdade, e o ladrão da cruz pegou carona e subiu junto também, porque se arrependeu e foi com o Senhor. Os apóstolos nos deixaram tudo esclarecido na Bíblia Sagrada, só cabe a nós agora interpretarmos a palavra de Deus. Aí Pedro fala nesse versículo 10, a graça que nos foi dada, graça. Sabe qual é o sinônimo de graça aqui? Salvação. A salvação nos foi dada, um presente de Deus, uma dádiva de Deus, porque o homem não ia conseguir se salvar. Aí Deus sabia, desde a eternidade, Deus já sabia de tudo isso que ia acontecer, aí Deus já preveu exatamente a salvação para nós. Então a graça comum é oferecida a toda a humanidade, indicando o plano da salvação, mas não salvando. O plano de Deus é oferecido a todos, é indicado a todos, é falado a todo mundo. Todo mundo. Começa com o tempo. Ascer e descer, antes de Cristo e depois de Cristo. Ninguém pode dizer que não ouviu falar de Cristo. Ninguém. Então a graça comum é oferecida a toda a humanidade. Agora, irmãos, nem todo mundo quer ouvir falar da graça do Senhor. Nem todo mundo gosta de ouvir de salvação. Nem todo mundo gosta de ter uma vida com Deus. Isso é seleto. Isso aqui é um problema sério. A graça salvífica é estendida a todos que aceitam o plano de Deus salvando. A graça comum, a salvação é indicada, é oferecida a todos. Agora a graça salvífica, que salva a pessoa, ela é aceita pelas pessoas que querem a sua vida com Deus, que querem viver num plano diferente daquilo que é proposto pelo sistema. Aí é que entra a questão, irmãos. Você acha que lá na Babilônia só tinha Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que eram jovens seletos? Não. A Bíblia fala que ele foi levar todos os filhos de príncipe e os príncipes. Com certeza tinha um monte de gente. Mas só os 4 se destacaram. Só os 4 não quiseram comer das iguarias do rei. Quando foi proposto o banquete do rei, os 4 falaram: espera aí, nós não vamos participar desse banquete não. Porque eles sabiam que iam ofender a Deus. O sistema tenta nos levar a entrarmos exatamente no sistema, para fazer com que a nossa vida seja extraída das mãos de Deus e caiamos na mão do sistema. O que é sistema, pastor? As coisas do mundo. O mundo e as suas concupiscências são coisas seríssimas. Então a graça salvífica é estendida a todos que aceitam o plano de Deus e salvando as pessoas. Aceitar o plano de Deus. Como aceitar o plano de Deus? Aí você vai entender João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, olha a preposição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa preposição faz toda a diferença. Para que crê, a graça é oferecida a todos, mas quem crê? Aí vai dizer como Marcos disse: quem crê, for batizado, será salvo. A graça inclui o reinado divino tocante à redenção do ser humano. A salvação inclui o reinado divino no tocante à redenção do ser humano. É reinado divino. Aqui Pedro está dizendo o seguinte, irmãos: que quando aceitamos a salvação, nós temos agora um reino diferente do reino que rege o mundo, o reino divino. Jesus falou: se expulso o demônio em nome de Deus, então o reino de Deus é chegado até vós. Nós cristãos vivemos no reino de Deus, irmãos, e isso é muito importante para nós, igreja,
Porque existem dois reinos nesse mundo opostos, e sempre estão em choque, que é o reino de Deus e o reino das trevas. Esses dois reinos nunca vão chegar a uma conclusão, não, porque o reino de Deus vai anular o reino das trevas. O reino das trevas vai ser anulado completamente. Então a graça inclui o reinado divino no tocante à redenção do ser humano. Somos salvos pela graça, de graça, mas temos um reino. E se temos um reino, temos um rei. Por que em Apocalipse Jesus falou que Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores? Jesus não é o rei da Espanha, do rei de Portugal, do rei da Inglaterra, do rei do céu. Não, Jesus é rei porque nós somos reino. Porque falou assim, ó, e vos constitui a vós reis e sacerdotes. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Quando a gente começa a estudar essas coisas, você fala assim, meu Deus, que valor Deus deu para mim? E eu não valorizo isso, rapaz. Que valor, eu já falei aqui numa Santa Ceia, o ano passado. Você já pensou, se o nosso governador aí, como é que ele chama mesmo? Esqueci até o nome do governador. O Tarcísio convidar você para almoçar na casa dele? Vem cá, vai almoçar na minha casa. Aí você vai falar para todo mundo, né? Vou colocar até no zap, tudo quanto é grupo, né? Vou almoçar na casa do Tarcísio hoje. E todo mês o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, convida você para sentar à mesa com Ele. Todo mês. E a gente muitas vezes, né? Eu tenho que tomar Santa Ceia. Não, irmãos, valorize a tua salvação. A tua salvação é que importa na tua vida. Porque, irmãos, Jesus falou assim, andai na luz enquanto é dia, porque as trevas virão. As trevas virão. Os profetas questionaram qual ocasião e circunstância que aconteceriam que estavam pregando. Versículo 11 aqui, ó. Indagando que tempo, que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhe havia de seguir. Então os profetas questionavam qual ocasião e circunstância aconteceriam isso. Os profetas recebiam a mensagem, mas não entendiam o cumprimento da mensagem. Eles recebiam a mensagem de Deus falava, eles não pregavam, mas não entendiam o cumprimento da mensagem do que eles estavam pregando, porque era para o futuro. Eles escreviam tudo que o Espírito revelava, mas não tinha a iluminação que nós temos hoje. Hoje nós temos a iluminação do Espírito Santo para entender o que eles escreveram, o que eles falaram, porque nós temos hoje a concluída a graça, a obra de Cristo e a iluminação do Espírito Santo para entender os escritos dos profetas. Irmãos, para você entender isso aqui, presta atenção numa coisa. Esses profetas, eles recebiam a mensagem, mas não entendiam o cumprimento, como deveria acontecer. É como nós hoje falamos do arrebatamento. Quando você começa a estudar escatologia, e eu já ouvi muitos escatologistas dizendo, olha, o arrebatamento da igreja vai ser como um roda de moinho, né? O arrebatamento da igreja vai ser como as pessoas subindo um carro de fogo. O arrebatamento da igreja vai ser... Irmãos, nós não sabemos que a igreja vai ser arrebatada. E eu pensando sobre esse assunto aqui, eu pensei, o que é que mantém o ser humano andando aqui na terra? Não é a gravidade controlada por Deus? E se Deus inverter a coisa? Porque nós vamos subir. Não sei, irmão, não sei como vai ser. Nós falamos que vai existir arrebatamento, vai. Mas você sabe? Não sabe. E eu também não sei. E a Bíblia também não fala, só fala que você é arrebatado. Enoque foi arrebatado, não fala como. Elias subiu no redemoinho. Nós falamos muitas vezes de coisas que não entendemos, mas que irá acontecer. Não é porque nós não entendemos que não devemos pregar e crer. Os profetas do Velho Testamento, não é porque não entendiam, eles pregavam e criam no que estavam pregando. Então veja bem,
Outra coisa, irmãos, quando a gente fala sobre a ressurreição do nosso corpo, o corpo glorificado, eu só sei explicar o que a Bíblia diz, que o nosso corpo será como o corpo do Senhor. O corpo do Senhor glorificado, de que maneira aconteceu? Os discípulos estavam presos dentro de uma casa com medo de judeus, Jesus entrou sem abrir a porta, sem nada. Não sei se ele passou pela parede, pelo buraco da fechadura, não sei. Sei que ele entrou sem ninguém ver. Paz seja convosco. Você vê o anjo? Não, mas tem anjo aqui. Você não vê, mas tem. Irmãos, muitas vezes Deus está aqui, mas de que maneira Deus está aqui? Espiritualmente, e você como cristão dentro de você. E você como cristão dentro de você. Então Pedro diz que o Espírito de Cristo, que indicava a vinda do sofrimento do Messias, o nosso Cristo, as pessoas falaram, mas não entenderam o cumprimento que nós temos hoje, o cumprimento real. A glória que se lhe havia de seguir, a ressurreição de Cristo. Com certeza os profetas que falavam, sabiam que Enoque tinha sido arrebatado, que Elias tinha sido arrebatado, mas não sabia exatamente o que se aconteceria com o Senhor. Os herdeiros da mensagem profética, versículo 12, aqui você vai entender isso aqui, os herdeiros da mensagem profética, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora nos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos desejam bem atentar. Foi revelado aos profetas que não estavam servindo a si mesmos. Vocês vão pregar, vocês não estão servindo a si mesmos, vocês estão falando ao povo, falando para o futuro. A mesma coisa é a igreja. Nós pregamos o Evangelho, não importa aonde, irmãos, não importa aonde. Nós ontem aqui, quantas pessoas tínhamos na escola bíblica? Umas 10, 12 pessoas. À noite já tinha 36 visualizações no Facebook. Até fora do Brasil tinha. O nosso dever como cristão é falar da palavra do Senhor. Então eles estavam servindo não a si mesmos, mas servindo a Deus e ao futuro. Mas é revelado a nós que estamos desfrutando dessa bênção celestial. Eles não receberam a revelação, mas nós temos a revelação hoje. Eu sempre falo, irmãos, eu estava até conversando com o presidente César, porque às vezes Deus nos prova, né? Para nós valorizarmos tudo que é de graça, tudo que é fácil de ir também. E eu disse para o César, eu cansei de ver lá no interior herança, né? O pai morria, deixava herança, né? De repente acabava tudo. Pega o exemplo dos Matarazzo aqui em São Caetano, aqui em São Bernardo, firma grande. O velho morreu. Muitas vezes Deus nos prova exatamente para nós valorizarmos aquilo que de graça nós recebemos. O brasileiro tem um ditado, mas não é verdade do que eles falam. De graça até injeção na testa. Não aceita a graça de Deus. Não aceita a graça de Deus. A graça é de graça, mas não é engraçado. A graça tem um preço pago por Deus. Então, mas é revelado a nós que estamos desfrutando dessa bênção celestial. Os profetas estavam servindo assim mesmo, servindo a nós hoje. Somos gratos a eles. Eu sempre falo, irmãos, essa geração de hoje, quanto deve a geração dos anos 50, 60 e 70? Muito. Só que, irmãos, cada geração vai indo. A geração passa e vai caminhando. Então nossa salvação
é a maior dádiva que Deus dá para nós pecadores. É o maior presente que você recebe de Deus, é a salvação da tua alma. É o maior presente, não existe. Lembra que Jesus contou uma parábola sobre isso? O homem que encontrou a pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. A salvação é para você entregar tudo que você tem para a tua salvação. Quer dizer, a tua vida não é negociar com Deus, mas é a nossa vida com Deus. Senhor, eu entrego a minha vida. O pastor Antônio Cláudio, missionário na Índia, ele contou aqui nesse púlpito aqui sobre o Namastê, que fez até a novela no México, aquela coisa toda lá. E testemunho dele, escreveu um livro sobre isso, Namastê. Que aquele menininho lá, quando ele estava lá na Índia, lá fazendo missões lá, e na hora de fazer o apelo lá, fizeram a ofertar, o Namastê sai correndo, lá pulou dentro do cesto, que eles colocam um cesto lá para fazer a oferta, o moleque pulou dentro do cesto. Por quê? Eu não tinha nada para dar, dou minha vida para Jesus. Irmão, será que nós estamos dando a nossa vida para Jesus? Ele deu por mim e por você, mas será que nós estamos dando a nossa vida para Ele? Ele não quer sacrifício, irmãos, Ele quer voluntariedade. Ele quer que nós façamos a coisa com gratidão, grato a Ele pelo que Ele fez por nós, somente isso, nada mais do que isso. Senhor, eu te agradeço pela minha salvação. Senhor, eu te agradeço pelo teu amor derramado por mim na cruz do Calvário, teu sangue precioso. É isso que Deus quer de cada um de nós, irmãos. E Pedro se preocupou muito com isso. Nós vamos discorrer sobre essa carta aqui. Então não podemos anular, irmãos, nem removermos a graça de Deus, que é a base do fundamento do Evangelho. Ninguém pode anular nem remover a graça de Deus, que é o fundamento do Evangelho. Se tirar o fundamento, rói tudo a estrutura do prédio. Tira uma coluna, uma viga, cai a casa. Hoje a salvação não é valorizada. As pessoas estão expostas à vontade do sistema. Negocia a fé, negocia tudo. Então os anjos desejam atentar. Presta atenção nisso aqui, ó. Pelo Espírito Santo enviado do céu, versículo 12 aí, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam atentar. Essa palavra atentar, aqui lá no original, quer dizer perescritar. E eu fui procurar saber o que é isso aqui. Essa palavra quer dizer assim, ó, esticar o pescoço. Sabe quando alguém te fala alguma coisa e alguém está pescoçando? Os anjos, veja bem, eles atentam para escutar, olhar com o pescoço esticados. Por que isso? Porque os anjos até hoje não têm o conhecimento completo da salvação. Eles são espíritos que trabalham em favor da igreja, e eles veem agora o plano eterno de Deus da salvação através da igreja. É através da minha vida, da tua vida, que eles entendem esse plano completo de Deus. Os anjos sabem mais sobre a salvação através da igreja. Aqui é o versículo 12. E é interessante para você entender isso, irmãos. Quando você pega isso aqui, você vai lá para Efésios capítulo 3, e Paulo fala sobre isso, Efésios 3:10, que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades das regiões celestiais. Pela igreja. Irmãos, nós como igreja, agora para você entender, Hebreus capítulo 12, versículo 1, o escritor diz assim: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Por que portanto? Porque no capítulo 11 de Hebreus, ele falou dos heróis da fé, que viveram crendo. Muitos não alcançaram a promessa, mas eles creram e fizeram o que tinha que fazer. E agora no capítulo 12, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, a igreja está
está sendo vista pelos anjos. Aí no capítulo 12 vai dizer assim que nós, a igreja, a Assembleia dos Justos, a Igreja Universal dos Primogênitos, arrolado nos céus, dá para entender naquele contexto ali, que os irmãos que partiram, os profetas, os apóstolos, eles estão vendo o que a igreja está fazendo aqui nesse mundo. Você já pensou se essa ideia for verdadeira? E Pedro, vendo que eu estou falando dele aqui, ele fala assim: ô pastor Pedrosa, menos aí, hein? Mas eu falo com convicção que eu fui pesquisar para ensinar, irmãos. Pesquisar para passar para vocês. O querer do apóstolo Pedro, nós somos testemunha. Os anjos olham para nós e veem em nós agora o sacrifício de Cristo. Vê em nós agora o povo que Deus comprou pelo sacrifício de Cristo, lá na cruz do Calvário. Aí eles entendem o plano de Deus. É por isso que essa palavra pericristar é esticar o pescoço. Eu vejo, opa, está acontecendo. Você já pensou quando a igreja está em êxtase adorando a Deus? E eu creio que os anjos também, ajudam a igreja em adoração. Mas quando a igreja não está de coração adorando o Senhor, os anjos falam assim: olha, eu faço melhor que você, hein? Irmãos, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida os principados e potestades das regiões celestiais, como agora os anjos e os demônios estão vendo o nosso culto, irmãos, porque eles veem, como os anjos e demônios estão vendo a nossa vida, como testemunha de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8, nós somos testemunha de Jeová, mas somos testemunha de Cristo, e ser-me-eis a minha testemunha, tanto na Judéia, Samaria, Galiléia, até os confins da terra. E aquela palavra testemunha ali, no sentido original, e sereis os meus substitutos. Substituir a Cristo nesse mundo, é a igreja do Senhor, irmãos. Não é a igreja renovada, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O testemunho, é por isso que Jesus falou assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A diferença que existe entre um povo e povo. Então os anjos ainda não tiveram a oportunidade de obter pleno conhecimento da salvação, senão através da igreja, porque são espíritos ministradores que trabalham em nosso favor, como diz Hebreus, lá no capítulo 1. Quando a gente começa a olhar essa questão aqui, irmãos, da igreja, e o comportamento que nós devemos ter com a nossa salvação, diante dos olhos ocultos, que não vemos, mas que vê nós. Eu estava pensando nisso aqui, estava pensando numa coisa. Hoje, aonde você anda por aí, tem câmera, né? Câmera filmando tudo, né? Existem louvores que falam, né, exatamente disso, né? Ninguém se esconde da presença de Deus, porque Deus tudo vê, né? Aonde nós andarmos, os olhos de Deus estão vendo a gente, os anjos estão vendo nós, né? E se a teologia do anjo da guarda for verdadeira, irmãos, cada cristão tem um anjo que trabalha em favor dele, um anjo guardando você. Eu não duvido disso não, viu, irmãos? Sabe por quê? Vou contar uma história para você. Meus filhos eram pequenininhos, eu trabalhava na Volkswagen, e de tempo de férias, eles iam para o interior, para a casa do meu sogro. E eu saí de casa para buscar a Creide e as crianças do interior, e naquela época tinha inaugurado a rodovia dos Bandeirantes, ela é até Campinas, e aquela não era novidade, né? Você podia correr à vontade, né? E eu tinha um Opala, irmãos, aquele Commodore, 6 cilindros, 3 marchas, aquilo anda, rapaz, aquilo anda.
E eu ia ali na Bandeirante, né? Sozinho, né? Vou buscar as crianças. E quando eu ia chegando em Campinas, e eu ia ouvindo os louvores. E sabe quando aquilo que você começa a se envolver e Deus começa a tomar você? Irmãos, eu falo, até hoje eu não sei como parei aquele carro embaixo daquele viaduto da Estrada de Ferro que passa em cima da Bandeirante, ali próximo a Campinas. Até eu não sei. Eu só lembro, só acordei quando chegou o guarda rodoviário do meu lado e bateu no vidro assim: o senhor está bem? Eu olhei assim: estou bem. Aí eu estava falando em mistério, ele olhou assim, fez assim, foi embora. Acho que ele falou: mais um doido, né? Só pode ser. Até hoje não sei como parei. Quem foi que me ajudou a parar o carro, irmãos? Que eu ia no 120, 140, que era 120 a velocidade, no mínimo 120 eu ia tranquilo. Eu parei, estacionei no acostamento ali, fiquei ali. Quanto tempo fiquei, não sei. Com certeza foi mais de 10 minutos. Deus fez tudo em favor do ser humano. Tudo que nós necessitamos para esta vida e para a vida futura. Tem mais esta ainda. Para esta vida e para a vida futura ainda, irmãos. Tudo Deus já preparou para nós. Só cabe a nós sermos gratos ao Senhor. Então os anjos não tiveram essa oportunidade de obter o pleno conhecimento do plano da igreja, como nós temos hoje. Só que eles ficam vendo em nós. Então nós temos que tomar muito cuidado para não negligenciarmos a nossa salvação, para não trocar nossa salvação por nada, irmãos, porque ela custou um preço grande de Deus. E Pedro fala que não foi por prata, nem por ouro, mas por pedras preciosas, mas sim pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado para não perdermos a salvação, trocar a salvação gratuita de Deus por qualquer coisa. Ah, pastor, mas eu não troco a minha salvação. Você não esqueça que você tem um adversário que trabalha contra você. E se tem uma coisa que ele quer tomar, é o teu prêmio. E o teu prêmio é a tua salvação. Esse é o prêmio maior do ser humano, a vida eterna com Deus. É o maior prêmio que o ser humano tem, a vida eterna com Deus. Então, amados irmãos, cabe a nós agora uma pergunta. Não podemos negligenciar essa benesse de Deus para nós, essa dádiva, essa benesse que Deus fez de tudo de bom para nós. Não podemos negligenciar. O que é negligenciar, pastor? É levar a vida como as pessoas querem levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E vamos que vamos. Não, irmãos. Nós, igreja, temos um compromisso com a nossa salvação, porque Deus amou o mundo e deu seu Filho, mas agora cabe a nós, porque a Bíblia é clara sobre esse assunto: aquele que for fiel até a morte, se perseverar até o fim. A advertência não falta para nós. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos apresentando nossa salvação como modelo ou exemplo para os olhares ocultos. Nós, como igreja, como estamos apresentando a nossa salvação como modelo ou exemplo? Lembra que a Bíblia fala que um dia que teve uma reunião de Deus com seus filhos, quem apareceu lá de bicão? Capeta. Lá em Jó. Deus perguntou para ele: de onde você vem? Da onde? De passear e rodear a terra. Viste o meu servo Jó? Vi. Você dá tudo que ele necessita. Aí começou as acusações contra Jó. Vai lá, pode tocar nele. Só não vai tocar na alma dele. A alma dele é minha, porque eu sei que ele é íntegro. Jó sofreu todas as consequências porque um acusador. Muitas vezes, irmãos, nós sofremos as consequências em nossa vida devido a um acusador que nos acusa, como diz lá Apocalipse capítulo 12. Satanás,
o acusador, que acusa os irmãos dia e noite. Dia e noite ele nos acusa. Mas nós temos um Deus que é o nosso advogado, Jesus Cristo justo. Por isso nós temos que estar preparados e temos que estar cientes de uma coisa, irmãos. Isso temos que estar na mão do Senhor. Nós temos como advogado Jesus Cristo justo. Filhinho, não pequei, mas se pecar, temos advogado junto a Deus, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pecou? Confessa e não peques mais, porque Deus tem grandes bênçãos para nossas vidas. Irmãos, que Deus nos ajude a não esquecermos de uma coisa, irmãos, que nós somos exemplos e modelos para olhares ocultos. Ninguém se esconde da presença de Deus. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3 que tem o anjo do Senhor escreve tudo o que acontece a respeito de nossas vidas, e há um memorial, está escrevendo lá. Naquele dia eu não vou dizer para Deus, Deus, eu não fiz isso, não. Está escrito que você fez. Você fez. Naquele dia eu não posso dizer para o Senhor, não, Senhor, eu fiz, está escrito. Então, que nós sejamos cientes e conscientes de uma coisa: a nossa salvação está em primeiro lugar em todas as atividades da nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, nos abençoe a zelar pela nossa salvação. Eu sempre falo, irmãos, existia um homem do século XVI, um homem de Deus, ele dizia assim, salvação é de graça, mas é regada com lágrimas e adubada com oração. Regada com lágrimas e adubada com oração, para dar crescimento. Que nós venhamos estar cientes que a salvação é a coisa mais importante das nossas vidas. Vamos ficar em pé.